Você já se perguntou o que acontece no exato instante em que a vida cessa? Quando o corpo para, mas a consciência parece continuar, como uma chama que se recusa a apagar? É um momento que nenhum ser humano pode descrever com precisão, e, no entanto, todos pressentem. Algo em nós sabe que a morte não é o fim. Que existe um lugar para onde a alma vai, uma travessia silenciosa onde o tempo perde o sentido. Durante séculos, sábios, santos e místicos tentaram explicar esse instante. Mas entre todos, Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, foi uma das que mais se aproximou do mistério. Ela não falava da morte com medo, mas com ternura. Para ela, morrer era como acordar de um longo sonho. Era o momento em que a alma finalmente abre os olhos para a luz de Deus. Teresa dizia que a morte é o instante mais verdadeiro da existência. Tudo o que foi escondido, tudo o que o orgulho tentou disfarçar, tudo o que o medo calou. Tudo se revela diante da luz divina. Mas essa revelação não é cruel. É um ato de amor. Porque, segundo ela, Deus não julga como o mundo julga. Deus não acusa. Ele mostra. Mostra à alma o que ela se tornou com os dons que recebeu. Mostra o quanto amou, e o quanto deixou de amar. E nesse espelho de luz, a alma não pode mais mentir para si mesma. Teresa chamava esse instante de o despertar da alma. E dizia: não há dor maior do que ver o amor e saber que não o correspondemos. Mas também não há alegria maior do que reconhecer o amor e correr para ele. A alma que amou sinceramente, mesmo entre quedas e fraquezas, sente nessa hora uma atração irresistível. Ela reconhece o olhar que sempre a acompanhou. É como um reencontro há muito esperado. A alma se lança em direção a essa luz, sem medo, sem resistência, porque nela encontra o sentido de tudo. Mas há também aquelas que viveram presas ao egoísmo, ao orgulho, às ilusões da matéria. Essas almas, ao verem a mesma luz, tremem. Não porque Deus as rejeite, mas porque não suportam ainda a pureza do amor. O amor, que para umas é consolo, para outras se torna fogo. Um fogo que não destrói, mas purifica. É o primeiro toque do purgatório. O fogo do amor não correspondido. A alma vê, sente, recorda. Percebe tudo o que foi dom e o que foi desperdiçado. E chora, não de medo, mas de saudade. Saudade de Deus. Saudade do amor que esteve sempre tão perto, mas que ela não soube reconhecer. Teresa dizia que a alma, nesse momento, não está sozinha. Ao seu lado, há uma presença que a acompanha desde o nascimento. Seu anjo da guarda. Aquele que tantas vezes ela esqueceu, mas que jamais a abandonou. E quando chega a hora da passagem, esse anjo se torna visível à alma. Não com olhos humanos, mas com uma claridade espiritual que envolve e consola. Ele não fala com palavras, mas o coração entende. É como se dissesse: não temas. O amor te espera. E então, a alma se desprende do corpo. Ela vê seu corpo imóvel, como uma veste deixada ao chão, e entende. Aquilo não é mais ela. Sente uma leveza que jamais experimentou. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. A alma percebe que o tempo já não conta. Tudo o que viveu, a infância, a juventude, as dores, os medos, aparece diante dela como um único quadro de luz. E nesse quadro, ela vê algo que nunca havia percebido. Que Deus sempre esteve presente. Em cada riso, em cada perda, em cada espera. Mesmo nos momentos em que acreditou estar sozinha. Havia um olhar sobre ela, silencioso, paciente, amoroso. Teresa dizia que esse é o primeiro milagre da morte. A consciência plena da presença de Deus. A alma entende que jamais esteve abandonada. E então começa o verdadeiro diálogo. Ela ouve, pela primeira vez, a voz que a chamou a vida inteira. Não uma voz exterior, mas interior. Uma voz que fala sem palavras e preenche todo o ser. Essa voz pergunta, com doçura infinita: amou? E diante dessa pergunta, tudo se esclarece. A alma compreende que o único critério é o amor. Não importa o quanto trabalhou, o quanto conquistou, o quanto sofreu. O que importa é o quanto amou. Quem amou, mesmo em meio à dor, encontra a paz. Quem não amou, começa a desejar ardentemente aprender a amar. E é desse desejo que nasce o purgatório. Não como castigo, mas como escola de amor. Teresa explicava que o purgatório é o lugar das almas que querem amar mais. Que querem se purificar para poder suportar a intensidade da luz divina. Ela dizia: o amor de Deus é tão forte que apenas os corações puros podem mergulhar nele sem se ferir.
Mas nenhuma ferida é eterna. Toda dor do purgatório é também esperança. É a alma aprendendo a amar sem medida, sem egoísmo, sem medo. E há ainda as almas que, diante da luz, se fecham completamente. Não porque Deus as rejeite, mas porque elas próprias recusam o amor. Essas almas se afastam da luz por vontade própria, incapazes de suportar o que negaram durante toda a vida. Teresa chorava ao falar disso. Ela dizia: Deus continua amando-as, mas elas não suportam esse amor. E é esse afastamento que chamamos inferno. Mas mesmo sobre essas almas, o amor de Deus paira como uma esperança oculta. Porque o amor divino nunca se esgota. Ele espera eternamente. Até que um dia até a sombra se renda à luz. Para Teresa, compreender a morte era compreender o amor. Ela dizia que a alma que teme morrer é aquela que ainda não entendeu o amor de Deus. Porque morrer é voltar para casa. É o reencontro com aquele que nos criou, que nos conhece e que nos ama com amor sem medida. Ela escrevia: a morte é o mais doce dos encontros para quem viveu amando. Quem aprendeu a morrer um pouco a cada dia. Para o orgulho, para o egoísmo, para o medo. Não teme o último suspiro. Porque já o viveu em vida. E é por isso que Santa Teresa não falava da morte com tristeza. Ela falava com reverência. Com a serenidade de quem já havia tocado o eterno com a alma. Para ela, morrer não era deixar o mundo. Era atravessar uma porta. Do outro lado, não há escuridão, mas luz. Não há ausência, mas presença. Não há silêncio, mas um canto que só os puros de coração conseguem ouvir. Teresa via a vida como um preparo. Cada gesto de amor, cada oração, cada perdão oferecido. É uma semente de eternidade plantada na alma. E quando chega a hora da passagem, essas sementes florescem em luz. Ela dizia: quem ama na terra, reconhece o céu. Quem perdoa, já começou a ressuscitar. E por isso, o cristão que ama não morre. Apenas muda de morada. A morte, para Teresa, não é um fim, mas o início da verdadeira vida. E é nessa certeza que ela ensinava às suas monjas, e ensina a nós, a não temer o último suspiro. Porque ele não apaga a chama, ele a liberta. E talvez seja por isso que, até hoje, quando falamos de Santa Teresa, sentimos que suas palavras ainda respiram. Elas falam com a voz de quem já atravessou o mistério. E voltou para nos lembrar: o amor é mais forte que a morte. No silêncio da alma, quando tudo parece terminar, Deus sussurra: não é o fim. É o começo. Quando a alma cruza o limite do último suspiro, tudo muda. O tempo se dissolve. O que era ontem e o que seria amanhã desaparece, resta apenas o agora eterno. E nesse agora, a alma vê. Vê o que foi, o que poderia ter sido e o que ainda será. Mas o que mais a surpreende é que não há um tribunal. Não há tronos nem juízes. Há apenas luz. Uma luz que a envolve, penetra e revela. Santa Teresa dizia que esse é o primeiro julgamento, o julgamento da verdade. Não é um castigo, é o espelho. Um espelho tão puro que reflete não o rosto, mas o coração. A alma, ao se ver nesse espelho, entende o que o amor fez dela. Entende também o que a ausência de amor deixou em seu interior. E é nesse instante que a misericórdia e a justiça se unem. Porque o amor de Deus não esconde, mas também não destrói. Teresa escrevia: Deus não mostra à alma o que ela fez para humilhá-la, mas para libertá-la. A verdade é o primeiro passo do perdão. Assim, a alma compreende tudo. Os pequenos gestos que julgava sem importância, uma palavra de ternura, uma oração feita no silêncio, uma lágrima derramada por outro, aparecem agora como estrelas que nunca se apagaram. E também vê os momentos em que poderia ter amado e não amou, em que poderia ter perdoado e se calou, em que poderia ter se entregado e se fechou. Esses momentos aparecem como sombras, não para condenar, mas para ensinar. O coração se abre em dois sentimentos ao mesmo tempo: a gratidão e o arrependimento. Gratidão por ter conhecido o amor. E arrependimento por não tê-lo vivido mais plenamente. É o primeiro fogo, o fogo do amor que desperta. Teresa dizia que nesse instante a alma sente um desejo ardente de se unir a Deus. Mas esse desejo é tão forte, tão puro, que se torna chama. A alma quer amar, mas ainda traz impurezas, apegos, medos. E é por isso que precisa se purificar. Não porque Deus a castigue, mas porque ela mesma deseja estar pronta para esse amor total. Ela dizia:
O purgatório é o lugar onde o amor aprende a ser amor sem egoísmo. Para a santa, o purgatório não é um espaço de sofrimento inútil, mas um processo, um tempo de amadurecimento espiritual. É o momento em que a alma compreende que o amor é mais profundo que o desejo, mais fiel que a emoção, mais puro que qualquer alegria terrestre. As almas que entram nessa purificação não estão perdidas. Elas estão sendo lapidadas. Como o ouro que passa pelo fogo, não para ser destruído, mas para brilhar. Teresa dizia que as almas no purgatório são almas felizes. Felizes porque já sabem que serão salvas. Felizes porque já sentiram o amor de Deus. Sua dor é a saudade. A saudade da luz que viram e ainda não podem abraçar. Essa saudade, segundo ela, é o fogo que as purifica. É o amor em estado de espera. Elas não se revoltam, não se queixam, não se desesperam. Rezando em silêncio, esperam o momento de poder dizer: agora posso amar sem sombra. E enquanto isso, algo extraordinário acontece. As orações da terra chegam até elas. Cada vez que alguém reza por um falecido, a alma sente como se uma brisa suave atravessasse o fogo. Um alívio, uma ternura. Teresa descrevia isso assim: a oração dos vivos é como um vento de misericórdia que refresca o purgatório. Ela via essa comunhão como um laço sagrado entre os dois mundos. Um rio de amor que nunca deixa de fluir. Quando alguém acende uma vela, quando oferece uma missa, quando simplesmente pronuncia o nome de quem partiu com fé e saudade. Esse gesto se torna uma ponte de luz. Do outro lado, a alma a reconhece. Ela sente a lembrança como quem ouve o som de um nome amado. E responde, não com palavras, mas com intercessão. A alma purificada reza por quem reza por ela. É uma troca divina, uma corrente silenciosa entre céu, terra e purgatório. Teresa dizia: Deus não quer que a morte divida, mas que una. O amor passa de um mundo ao outro como o vento que atravessa o campo. Mas há também aquelas almas que, diante da luz, escolhem não olhar. Elas se afastam, não por ordem de Deus, mas por decisão própria. São almas que amaram apenas a si mesmas. Que fizeram de seu ego o centro de tudo. Quando a luz divina se aproxima, elas sentem dor, não porque Deus as castigue, mas porque o amor as fere onde ainda existe orgulho. Teresa dizia que o inferno não é um lugar criado por Deus, mas um estado criado pela recusa do amor. É a solidão escolhida, a ausência voluntária. Ela chorava ao falar disso, porque compreendia que até essas almas são amadas, mas não suportam o amor que as quer libertar. Mesmo assim, a santa acreditava que o amor de Deus é infinito. E que, de alguma forma misteriosa, ele alcança até o mais distante dos corações. E quanto existir amor, existirá esperança. Ela dizia. E talvez por isso o céu, o purgatório e a terra estejam sempre ligados. Por um fio invisível chamado misericórdia. Teresa via essa comunhão como um grande círculo. No alto, o céu resplandece em alegria. No meio, o purgatório arde em desejo. E na terra, as almas caminham em fé. Mas todas, vivem dentro do mesmo amor. E é por isso que ela pedia: não esqueçam os mortos, porque eles não esqueceram vocês. As almas do purgatório, dizia ela, nos acompanham em silêncio. Rezam por nós. Intercedem por nossas lutas. E quando uma delas chega ao céu, ela não se esquece de quem a ajudou com suas orações. Pelo contrário, torna-se guardiã, amiga, protetora e visível. A cada missa, a cada oração, uma centelha se acende nesse rio de luz. Teresa dizia que o altar é o ponto onde os três mundos se encontram: o céu, o purgatório e a terra. Quando o sacerdote levanta a hóstia, milhares de almas se ajoelham em adoração. É um instante em que o amor se renova em todos os planos. E é por isso que ela insistia tanto na oração pelos mortos. Não como um ritual vazio, mas como um gesto de compaixão viva. Cada vez que lembramos alguém com amor, abrimos uma janela de eternidade. A alma sente. Ela reconhece. E a luz de Deus a envolve um pouco mais. Mas essa comunhão é dupla. Assim como nossas orações ajudam as almas. As almas também nos ajudam. Elas nos protegem em momentos de perigo. Nos inspiram em horas de dúvida. Nos sustentam na fé quando tudo parece escuro. Teresa dizia: a alma que você ajuda hoje te ajudará quando chegar sua hora.
E isso ela dizia com uma convicção tão serena que suas palavras ecoam até hoje. Porque, no fim, tudo se resume ao amor. O amor que purifica, o amor que perdoa, o amor que atravessa a morte. Esse amor é o próprio Deus. E é Ele quem une tudo, vivos e mortos, céu e terra, luz e sombra. A alma que compreende isso não teme mais. Porque entende que a morte não é uma queda, mas um voo. Não é silêncio, mas música. Não é ausência, mas presença. Santa Teresa via nesse mistério a maior promessa da fé. Que nada se perde quando se ama em Deus. Nem a vida, nem a memória, nem a esperança. Tudo o que foi amor permanece. E é por isso que, mesmo no instante em que a alma se separa do corpo, o amor continua a respirar. Mais puro, mais livre, mais vivo do que nunca. Santa Teresa dizia que o purgatório é uma escola. Não uma prisão, não um abismo, mas uma escola de amor. O fogo que arde ali não é o da condenação, é o da transformação. É o fogo que ensina a alma a amar como Deus ama. Ela escrevia: nada impuro pode ver a face de Deus, não porque ele recuse, mas porque o amor é tão puro que o coração deve aprender a respirar nessa luz. O purgatório, dizia ela, é o lugar onde o amor ainda não é pleno. Mas já é verdadeiro. As almas que ali estão sabem que foram salvas. Não há desespero, há esperança. Não há medo, há saudade. Saudade da luz que viram e que agora as chama com força irresistível. Essas almas não sofrem como os homens imaginam. Elas sofrem de amor. Um amor tão intenso, tão ardente, que se torna chama interior. Elas veem a beleza de Deus e desejam alcançá-la. Mas percebem que ainda há sombras dentro delas. E é essa distância, entre o que são e o que amam, que as purifica. Teresa chamava isso de o fogo do amor impaciente. Um fogo que queima o orgulho, o egoísmo, o medo. Até que reste apenas a verdade. A alma se entrega a esse fogo voluntariamente. Ela não foge, porque sabe que cada centelha a aproxima do abraço de Deus. Ela dizia: no purgatório, a alma não sofre contra a vontade. Ela sofre por amor. E cada dor é uma oração que sobe. Teresa via o purgatório como um grande templo invisível, onde milhares de almas cantam em silêncio. Não se olham com inveja. Não se julgam. Não se comparam. Cada uma reza pela outra. É um coro sem voz, mas cheio de luz. Um murmúrio que sobe ao céu como perfume. A santa descrevia essa comunhão como uma sinfonia da misericórdia. Ela dizia que o purgatório é o lugar onde a caridade humana atinge sua forma mais pura. Porque ali não há disfarce, nem orgulho, nem cálculo. Há apenas almas que aprendem a amar até o fim. E é nesse aprendizado que nós, os vivos, também temos um papel. Quando uma alma na terra reza por uma alma do purgatório, essa oração é sentida do outro lado, como um sopro fresco em meio ao fogo. É como se, por um instante, o calor se transformasse em luz suave. A alma reconhece o gesto. Ela sabe quem a lembrou. E em resposta, reza. A corrente do amor começa a circular. Teresa dizia: nenhum amor sincero se perde. Ele pode mudar de forma, mas nunca desaparece. O que começou na terra continua no céu. Ela acreditava que entre o céu, o purgatório e a terra existe um movimento constante. Um rio invisível de orações, lágrimas, esperanças. Nós enviamos orações. As almas as recebem e devolvem em bênçãos. É a troca perfeita, o círculo da misericórdia. A santa também dizia que, às vezes, Deus permite que muitas almas se libertem do purgatório ao mesmo tempo. Durante as missas, nas festas santas. Ou quando um coração reza com fé profunda. Ela via, em suas visões, como milhares de almas subiam juntas, como faíscas de luz. E escrevia, emocionada: cada vez que uma missa é oferecida com amor, uma chuva de almas sobe ao céu. Por isso, Teresa implorava que ninguém esquecesse os mortos. Porque o esquecimento é o frio do purgatório. Ela dizia: as almas não sofrem tanto pelo fogo quanto pela ausência das nossas orações. Quando ninguém reza por elas, elas sentem um vazio mais profundo que a dor. Mas quando alguém, mesmo um estranho, reza com compaixão, essa oração acende esperança. É como se uma janela se abrisse no meio da noite. Uma alma se ergue um pouco mais próxima da luz. Teresa ensinava às suas irmãs: não deixem as almas sozinhas.
Amém-nas, rezem por elas, ofereçam pequenos sacrifícios. Cada oração abre uma porta de luz. Ela acreditava que Deus, em sua justiça e ternura, permite que as almas libertadas se tornem intercessoras daqueles que as ajudaram. Essas almas tornam-se guardiãs invisíveis. Elas acompanham nossas vidas com amor silencioso, protegendo, inspirando, consolando. Quem reza pelos mortos, dizia ela, nunca caminhará sozinho quando chegar sua própria hora. Teresa via o purgatório não como punição, mas como promessa. Um espaço de esperança onde o amor inacabado amadurece. O fogo não destrói, ele revela. Não queima o ser, queima as sombras. E quando essas sombras desaparecem, a alma se torna pura luz. Ela comparava o purgatório a um amanhecer. A alma que lá está ainda sente a noite. Mas já vê o horizonte iluminado. Ela sente a presença de anjos que a consolam. E, sobretudo, a presença de Maria. A Virgem, dizia Teresa, entra no purgatório como mãe. Não para tirar as almas à força, mas para envolvê-las em ternura. Seu olhar é como um bálsamo. Um consolo que faz o fogo se tornar luz. Maria, dizia a santa, é a estrela da manhã também no purgatório. Onde ela passa, a dor se transforma em esperança. Teresa via Maria como uma ponte viva entre o céu e as almas. Ela recolhe nossas orações, leva-as aos pés de Deus. E as devolve multiplicadas em graça. Por isso, ela dizia, nenhuma alma devota de Maria ficará esquecida após a morte. A santa descrevia como o purgatório inteiro se alegra quando uma dessas almas é finalmente chamada à luz. É como se todo o lugar cantasse. Não há inveja, apenas júbilo. Cada alma que se eleva leva consigo um rastro de amor. E o fogo que a purificou se transforma em perfume. Teresa escrevia, no instante em que a alma alcança o céu, o fogo se apaga, mas o calor do amor permanece para sempre. E é então que a alma compreende o sentido de tudo. Ela vê que cada oração recebida, cada lágrima derramada por ela, cada missa oferecida, tinha um valor eterno. Nada foi em vão. E o que é mais comovente, ela entende que sua dor foi graça, que o fogo que a purificou era o próprio amor de Deus, a chamando para si. Por isso Teresa dizia que o purgatório é o último dom da misericórdia. Porque ali o amor cura o que o pecado feriu, ilumina o que o medo obscureceu, e restitui à alma a sua verdadeira beleza. Ela escrevia, o fogo do purgatório é o beijo de Deus nas feridas da alma. E talvez por isso, quando falava dele, sua voz não tremia de medo, mas de ternura. Ela via no purgatório a esperança mais pura. A certeza de que mesmo a alma mais frágil, a mais atrasada, a mais ferida, encontraria o caminho da luz. Porque Deus não desiste de ninguém. E o amor, uma vez aceso, nunca se apaga. Assim, o purgatório não é o fim. É o último passo da viagem. O lugar onde a alma aprende, enfim, a amar como o próprio amor. Há um instante em que o fogo se transforma em luz. Quando o purgatório se abre como uma aurora e a alma, leve como o vento, é atraída para cima. Não por força, mas por amor. Esse é o momento que Santa Teresa chamava de a entrada na glória. Ela dizia que quando a alma termina a sua purificação, algo impossível de descrever acontece. É como se todo o céu se movesse para recebê-la. Anjos, santos e almas glorificadas se aproximam, não em silêncio de julgamento, mas em canto de alegria. E cada nota desse canto é amor. A alma sente que se dissolve, mas não desaparece. Pelo contrário, é nesse instante que ela se torna plenamente o que é. Tudo o que a impedia de amar cai como pó. O medo, o orgulho, o arrependimento, a sombra, tudo se dissolve na luz. Ela se sente como uma criança voltando para casa. E entende, o céu não é um lugar, é um estado de plenitude. Teresa escrevia, o céu é estar em Deus e deixar que Deus esteja em nós, sem véus, sem distância, sem medo. Ela dizia que, quando a alma entra nessa luz, não há surpresa, há reconhecimento. Porque, no fundo, sempre soube que era para lá que caminhava. O amor de Deus, que durante a vida era buscado no escuro, agora a envolve por completo. É como um sol que não queima, mas abraça. Nesse instante, a alma compreende o que os olhos humanos nunca puderam ver. Vê a beleza do próprio Deus. Não uma forma, não uma imagem, mas uma presença.
Uma presença que tudo preenche. Que dá sentido a cada dor, a cada espera, a cada sorriso da vida passada. Teresa dizia: no céu, não há tempo. Tudo é agora. E esse agora é o amor. A alma não pergunta mais nada. Não há dúvidas, não há lembranças que ferem. Não há mais saudade, porque tudo foi reencontrado. Cada pessoa amada, cada oração recebida, cada gesto de bondade feito ou esquecido. Tudo aparece diante dela como uma constelação viva. Ela vê o quanto o amor é eterno. Vê como cada ato de compaixão, cada perdão oferecido, criou laços de luz que nunca se romperam. E reconhece, com espanto e gratidão, os rostos das almas que rezaram por ela, das que a ajudaram no caminho do purgatório, das que a sustentaram com orações silenciosas na terra. Teresa dizia que nesse momento a alma se curva. Não por obrigação, mas por adoração. Ela vê Cristo. Vê as chagas brilhando como fontes de luz. Mas essas chagas não lembram dor, lembram amor. A alma se sente compreendida, acolhida, perdoada. E entende que tudo o que viveu, até o sofrimento, tinha sentido. Ela dizia: a alma que chega ao céu entende que Deus nunca se afastou. Que até sua dor era um gesto de amor. É o instante em que a alma deixa de buscar. Porque encontrou. Deixa de desejar. Porque possui. Não há distância, não há medo. Ela simplesmente é, e é amor. Teresa descrevia essa união como uma fusão de luzes. Deus e a alma se unem sem se confundir. Como o fogo e a chama, são distintos, mas inseparáveis. O amor de Deus penetra a alma. E o amor da alma penetra Deus. E o universo inteiro parece respirar nesse mesmo ritmo. Ela dizia: no céu, cada alma é uma nota. E juntas formam a sinfonia do amor eterno. Cada nova alma que chega faz o céu brilhar mais. É como se o próprio Deus sorrisse. Não há inveja, não há distância entre os bem-aventurados. A alegria de um se torna a alegria de todos. O amor de um aumenta o amor de todos. E esse amor é o próprio Deus. Sempre novo, sempre vivo, sempre crescendo. Teresa chamava isso de a eterna novidade da felicidade. Porque o céu nunca se repete. Cada instante é mais doce, mais luminoso, mais profundo. A alma mergulha no infinito, e quanto mais se aprofunda, mais deseja. Mas é um desejo sem falta. Um desejo que é plenitude. No céu, não há lembrança que fira. A alma recorda sua vida terrena com gratidão. Vê o que fez de certo e de errado. Mas sem culpa, porque agora tudo é redimido. Cada lágrima se transformou em joia. Cada dor, em luz. Cada perda, em canção. E quando a alma pensa naqueles que ficaram na terra, não sente tristeza, mas ternura. Ela os contempla como irmãos ainda em jornada. E reza por eles com o mesmo amor com que foi amada. Porque no céu, o amor não esquece, ele se expande. Teresa escrevia: as almas no céu continuam a rezar pelos vivos. O amor não conhece distância, nem tempo, nem morte. Aqueles que amaram na terra continuam amando no céu. Ela dizia que as almas glorificadas não vivem em repouso ocioso. Vivem em adoração. Mas sua adoração é movimento. Um fluir de amor que se espalha até o mundo. Quando alguém na terra reza, elas ouvem. Quando alguém perdoa, elas se alegram. Quando alguém ama, elas brilham um pouco mais. É assim que o céu toca a terra. Não com ruídos, nem com milagres visíveis. Mas com inspirações, intuições, consolações suaves. Teresa chamava esses momentos de toques da alma. São respirações do céu sobre os corações humanos. Pequenas lembranças de que não estamos sós. Quando sentires uma paz sem motivo, dizia ela, é o céu te tocando. No céu, os reencontros acontecem. Mas não como na terra. Não há abraços físicos, mas a comunhão perfeita. A alma reconhece aquelas que amou. Não por aparência, mas por vibração. Elas veem Deus. E esse reconhecimento é tão profundo que não há palavras humanas para descrevê-lo. Teresa dizia que ali ninguém pertence a ninguém. Porque todos pertencem a Deus. O amor materno, o amor conjugal, o amor fraternal. Tudo se eleva à sua forma mais pura. Já não é amor de posse, mas amor de plenitude. É amor que não pede, mas oferece. E é por isso que o céu é comunhão. Um tecido de luz onde cada alma brilha sem apagar a outra. Cada uma é diferente,
mas todas formam um só corpo. O corpo do amor. Teresa via o céu não como um trono distante, mas como o coração de Deus aberto. E cada alma é uma centelha que voltou ao seu fogo. Ela dizia: o céu não é um prêmio, é o retorno à origem. Não é recompensa, é realização. E é nesse estado de amor total que a alma enfim descansa. Não em esquecimento, mas em consciência perfeita. A alma sabe que tudo valeu a pena. Que nada foi perdido. Que cada gesto, cada lágrima, cada ato de fé, construiu o caminho até aquele abraço. E então, o silêncio do céu se torna música. Uma música feita de luz e respiração. Um canto que não se canta com voz, mas com amor. Teresa dizia que até os anjos se curvam diante desse mistério. Porque nem eles compreendem totalmente o que acontece. Quando uma alma humana entra na plenitude de Deus. É o reencontro entre o finito e o infinito. Entre a criatura e o Criador. Entre o amor que buscou e o amor que esperou. E assim, o céu não é apenas o destino das almas. É o coração de onde tudo começou. Quando a alma chega ao céu, escreveu Teresa, ela entende que Deus nunca esteve longe. Ela é que não via. Agora vê, e vendo, ama sem cessar. Santa Teresa dizia que o amor não morre, ele muda de forma. E é por isso que o céu não é silêncio, mas diálogo. As almas que chegam à glória não se esquecem de nós. Elas continuam próximas, mais próximas do que nunca. Porque agora amam com o próprio amor de Deus. Ela escrevia: a alma que ama em Deus, ao chegar ao céu, não se separa, ela se expande. O amor se torna vento, luz, presença. Por isso, Teresa via o céu como uma ponte viva entre os mundos. Um fluxo constante de orações, graças e bênçãos que passa entre a terra e a eternidade. Quando oramos por uma alma, ela se eleva. E quando ela se eleva, intercede por nós. Nada se perde. Tudo volta em forma de luz. Ela chamava isso de a corrente da misericórdia. Um rio que nunca para de correr. Um rio onde cada oração lançada na terra se transforma em uma oda de bênção no céu. As almas glorificadas vivem em adoração contínua. Mas a adoração delas não é passividade. É movimento. Elas amam com tanta intensidade que o amor transborda e desce à terra como graça. Teresa dizia que as almas no céu são como ventos de Deus. Não são vistas, mas sentidas. Elas passam sobre os corações humanos e despertam pensamentos de paz, impulsos de fé, desejos de perdão. Quando sentires vontade súbita de rezar, dizia a santa, pode ser uma alma te chamando do céu. Essas almas não agem por vontade própria, mas na vontade de Deus. São instrumentos da sua misericórdia, mensageiras do amor. Teresa contava que, em oração, às vezes percebia uma paz súbita, um consolo sem causa aparente. E entendia, era uma resposta. Uma alma, por quem havia rezado, agora rezava por ela. Deus é tão justo, escrevia, que não deixa nenhuma oração sem fruto. O que damos ao céu, o céu devolve multiplicado. É por isso que ela dizia que rezar pelos mortos é também rezar por si mesmo. Cada oração oferecida abre caminhos de graça, purifica o coração de quem a profere e liga duas almas em comunhão eterna. No céu, as almas lembram daqueles que amaram, mas a lembrança delas é pura, sem dor. Elas nos olham com ternura, como quem vê o irmão mais novo ainda em jornada, e nos acompanham, discretamente, em cada passo. Elas não interferem, mas inspiram. Não forçam, mas sustentam. E quando caímos, rezam por nós. Quando duvidamos, nos cercam de paz. Quando sofremos, pedem a Deus que nos console. Teresa dizia: as almas no céu rezam como quem respira. E cada respiração delas é um pedido de amor. Ela via essa intercessão como um gesto contínuo. Nada de espetacular, nada de ruído. Mas uma presença doce e constante. Como uma luz que nunca se apaga. O céu, dizia ela, não é um lugar distante, mas uma presença amorosa. O amor que partiu não foi embora. Ele apenas aprendeu a permanecer de outro modo. Por isso, quando lembramos um ente querido, quando acendemos uma vela, quando falamos o nome dele com ternura, essa lembrança não cai no vazio. Ela atravessa o véu e chega até o céu como perfume. E a alma que ouve, responde com bênção. Há momentos em que o coração humano percebe isso.
Mesmo sem entender. Um sonho de paz. Um perfume suave. Um silêncio que consola. Uma certeza inexplicável de que alguém amado está perto. Teresa dizia que esses sinais são toques do céu. Graças que Deus permite. Não para provar nada, mas para consolar. São formas de o amor eterno dizer: estou bem. Reze por mim e eu rezarei por você. Ela advertia, porém, que o amor do céu é sempre humilde. Não se manifesta em ruído. Não busca curiosidade. Não provoca medo. O amor verdadeiro deixa paz. E a paz é o selo de Deus. Se um sinal te deixa em paz, dizia a santa, vem da luz. Se te deixa inquieto, não vem do céu. O amor do céu é ordem, harmonia, doçura. Ele toca o coração sem ferir. E quando toca, tudo muda. O medo cessa. O desespero se aquieta. E o coração entende. Ninguém está sozinho. Teresa acreditava que até as almas mais esquecidas, aquelas de quem ninguém se lembra, recebem ajuda quando alguém reza por elas, mesmo sem saber. E essas almas, ao chegarem ao céu, se tornam protetoras e invisíveis. De quem, por compaixão, se lembrou delas. Ela dizia: existem almas que, ao alcançar a luz, se tornam guardiãs dos humildes que as ajudaram com uma simples oração. É assim que o céu e a terra se entrelaçam. Os vivos ajudam os mortos com a oração. E os mortos, uma vez glorificados, ajudam os vivos com intercessões. É um círculo de caridade perfeita. Teresa via isso como o verdadeiro sentido da comunhão dos santos. Não uma doutrina distante, mas uma rede viva que liga corações. Cada alma que reza toca outra. E todas se encontram em Deus, que é o centro desse amor. Por isso, ela insistia: rezem pelos mortos. Eles vos devolverão o amor em forma de luz. E acrescentava: quem reza pelos falecidos nunca estará sozinho na sua própria morte. As almas gratas virão recebê-lo. Essa era a certeza que a sustentava. Que ninguém se perde quando é lembrado com amor. E que o amor que damos agora será o amor que nos acolherá no fim. Teresa via o céu como uma casa aberta. As portas nunca se fecham. E, de tempos em tempos, Deus permite que a brisa do paraíso sopre sobre a terra. É o consolo dos fiéis. É o lembrete de que a vida não termina, apenas muda de forma. O amor que começou na terra, dizia ela, continua no céu. E quando o coração humano se abre à fé, um pedaço do céu desce até ele. Assim, quando você reza, não fala ao vazio. Fala a um coração vivo. Quando oferece uma missa, abre uma janela de luz entre o tempo e a eternidade. E quando lembra alguém com ternura, Deus transforma essa lembrança em bênção para ambos. Teresa via nesse mistério a beleza mais pura da fé. Que o amor é infinito. Que nada separa os que amam em Deus. Nem a morte. Nem o esquecimento. Nem o tempo. Porque o amor verdadeiro, aquele que nasce da alma e toca o eterno, é o próprio Deus agindo em nós. E quem ama assim, já começou a viver o céu. Santa Teresa dizia: quem aprende a amar, já começou a viver o céu. O céu não é apenas o destino das almas, é um estado que começa aqui. Porque o amor de Deus não espera a morte para se manifestar. Ele já nos envolve, já nos chama, já nos transforma. Mesmo quando não percebemos. Teresa via a vida terrena como o início da eternidade. Tudo o que vivemos, as alegrias, as dores, as esperas, as perdas, é o tecido onde Deus vai bordando a história da alma. E se a alma aprende a ver com os olhos da fé, ela descobre que o céu começa no coração que ama. Viver o céu na terra, dizia ela, é deixar o amor de Deus atravessar o dia comum. Não se trata de milagres, nem de êxtases, mas de presença. Deus está nas coisas pequenas, na fidelidade silenciosa, no perdão oferecido, no sorriso que se dá mesmo cansado. Teresa dizia que a santidade não é feita de grandes gestos, mas de pequenos atos cheios de amor. Amar nas coisas pequenas, aí está o segredo. O céu se constrói quando o coração escolhe amar onde é difícil. Quando alguém decide responder à ofensa com paciência, à solidão com oração, ao medo com confiança. Esses são os tijolos invisíveis da eternidade. Ela escrevia: cada vez que escolhes o amor em vez do egoísmo, uma parte do céu nasce dentro de ti.
Mas ela também sabia o quanto é difícil amar assim. Por isso, ensinava o caminho da oração. A oração, para Teresa, não era apenas palavras. Era encontro. Rezar é tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Essas palavras, simples e imensas, são o coração de sua doutrina. Rezar é estar com Deus. É abrir a alma e deixar que Ele nos olhe. É um diálogo sem pressa, onde o silêncio fala mais do que 1000 frases. Teresa dizia que, quando o coração se aquieta, Deus fala, mas fala com suavidade. Ele não grita, não exige. Apenas espera que a alma se disponha a escutá-lo. E quando a alma escuta, começa a mudar. O que antes parecia importante perde o peso. E o que antes era esquecido ganha brilho. Ela descobre que o amor não é sentimento. É decisão. Amar é fazer a vontade de Deus, dizia Teresa. Mesmo quando o coração não entende. E essa obediência amorosa é o caminho que transforma o cotidiano em eternidade. Ela comparava o coração humano a um castelo, o castelo interior. Um castelo cheio de moradas. Umas luminosas, outras ainda sombrias. No centro desse castelo, dizia ela, mora Deus. E a alma que reza caminha, pouco a pouco, das periferias até o centro. De morada em morada. Ela se purifica, se ilumina. Até chegar à união. Entrar em si mesmo, dizia Teresa, é entrar onde Deus habita. E nesse caminho interior, a alma começa a provar algo do céu ainda em vida. Porque o céu não é apenas ver Deus. É sentir-se amada por Ele. E quem vive isso já não teme nada. Teresa dizia que o medo da morte nasce do desconhecimento do amor. Quem conhece o amor de Deus sabe que a morte é apenas uma mudança de lugar. Ela escrevia: não temais morrer, temei apenas viver sem amar. Por isso, a oração é o ensaio da eternidade. Cada momento de silêncio diante de Deus é uma preparação para o encontro final. Cada vez que o coração se abre à graça, um pedaço do céu entra no tempo. Teresa dizia que o amor é o único passaporte para o céu. Nada mais será perguntado. Nem o quanto possuímos. Nem o quanto realizamos. Mas apenas o quanto amamos. E é por isso que ela convidava todos a amar sem medida. Amar na pobreza. Na doença. Na solidão. Na confusão. No meio das ruínas e das esperanças. Porque o amor é a única força que atravessa a morte. O amor verdadeiro, dizia ela, é o que continua mesmo quando tudo parece terminado. Ela via a vida espiritual como um crescer constante. A alma nunca está pronta, está sempre aprendendo. E quanto mais ama, mais humilde se torna. Porque entende que tudo é graça. Teresa dizia que Deus se esconde nas coisas simples. Para que o amor o encontre. Ele está no trabalho honesto. Na mãe que vela o filho. No idoso que oferece sua dor. No jovem que busca a verdade. No pobre que confia. Deus caminha disfarçado de cotidiano, dizia ela. E quem o reconhece, já vive no céu. Por isso, viver o céu na terra é viver com o coração desperto. É perceber a presença divina em tudo o que acontece. Mesmo nas provações. Porque o amor, quando é verdadeiro, transforma o sofrimento em oferenda. As cruzes, dizia Teresa, são cartas de amor escritas pelo próprio Deus. E assim, a alma que aprende a amar o que Deus permite, mesmo quando não entende, vai sendo moldada pela eternidade. Teresa insistia: não busque sentir, busca ser fiel. Deus não pede que sintas amor, mas que escolhas amar. E quando a alma escolhe amar, mesmo sem emoção, mesmo cansada, Deus a enche de paz. Uma paz que não vem do mundo, mas do próprio céu. Essa paz é o sinal da presença divina. E é ela que, pouco a pouco, transforma a vida em oração. O coração deixa de reagir e começa a confiar. Deixa de se defender e começa a se entregar. E quanto mais se entrega, mais livre fica. Teresa dizia que a liberdade verdadeira não é fazer o que queremos, mas querer o que Deus quer. E quem aprende isso, já não vive em medo, vive em luz. A alma assim se torna semelhante às almas do céu. Leve, serena, aberta, silenciosa. Ela já não se perturba com as sombras do mundo. Porque aprendeu que tudo passa. Mas o amor permanece. Tudo passa, Deus não muda, dizia Teresa. Quem tem Deus, nada lhe falta. Essas palavras são o eco do céu dentro do tempo. São o lembrete de que a vida, por mais curta,
É o ensaio da eternidade. Por isso, ela ensinava. Começa hoje a viver o céu. Ama, perdoa, confia, reza. E quando chegar o último suspiro, não estranharás o paraíso, porque ele já vive em ti. E assim, o caminho da alma continua. Sempre de amor em amor, de entrega em entrega, até que um dia a fronteira se dissolva e a eternidade comece definitivamente. Santa Teresa dizia que morrer é nascer de novo. Não o nascimento de carne, mas de espírito. A alma, ao deixar o corpo, atravessa o mesmo portal que atravessou quando chegou ao mundo. Mas agora em direção à sua verdadeira casa. A morte, dizia ela, é o segundo parto da vida. No primeiro, a alma entra no tempo. No segundo, ela entra na eternidade. No primeiro, chora. No segundo, se acalma. No primeiro, é envolta em lágrimas. No segundo, é recebida em luz. Teresa via esse momento com ternura. Ela não o descrevia como fim, mas como retorno ao colo do Criador. A alma, dizia ela, chega diante de Deus. Com a mesma inocência de uma criança. Nada leva consigo. Nem o corpo, nem as posses, nem as glórias. Apenas o amor. A alma chega nua, escrevia ela. Como no primeiro dia. Mas dessa vez não para começar a viver. E sim para nunca mais deixar de amar. Nesse instante, tudo o que era confusão se torna clareza. A alma entende. Entende porque sofreu. Porque esperou. Porque chorou. Porque amou mesmo sem ser amada. Ela percebe que nada foi em vão. Que cada dor foi um convite à confiança. Cada perda, uma oportunidade de entrega. Cada silêncio, um espaço onde Deus falava. Quando a alma nasce para a eternidade, dizia Teresa, ela vê que Deus esteve presente em todos os capítulos da sua vida. Até nos que pareciam vazios. Ela chamava esse instante de a hora da verdade. Não porque Deus julga com dureza, mas porque a alma finalmente vê sem véus. Vê a si mesma na luz divina. E essa luz revela tudo com doçura. Teresa dizia que a alma, ao se ver na luz de Deus, não sente vergonha, mas gratidão. Não teme, mas se entrega, porque percebe que está diante de um olhar, que a compreende mais do que ela mesma. O olhar de Deus, escrevia ela, não acusa, cura. Não fere, ilumina. E é por isso que o primeiro sentimento da alma não é medo, é reconhecimento. É como reencontrar um rosto amado que se esperou por toda a vida. Ela via nesse encontro o verdadeiro sentido da infância espiritual. Porque diante de Deus, a alma se torna criança novamente. Livre de pesos, de máscaras, de exigências. Ela simplesmente é. E é amada. Teresa dizia que Deus não pede explicações. Pede confiança. E a alma que confia se lança em seus braços sem hesitar. A alma que amou na terra, dizia ela, reconhece o amor no céu. Nesse momento, o passado inteiro se alinha como um livro aberto. Mas não é um livro de culpas. É um livro de graça. A alma lê sua história com olhos novos. E cada página, até as mais escuras, revela uma linha secreta de misericórdia. Ela entende que até o erro serviu para aprender a amar. Que até a queda foi um degrau para levantar-se com mais humildade. Teresa via nessa revelação não castigo, mas libertação. Porque a alma, finalmente, deixa de lutar contra o que foi. A verdade liberta. Porque é amor em forma de luz, dizia ela. A alma se torna simples. Já não se defende. Já não se justifica. Ela apenas se entrega. Como uma criança que volta para casa. E então, o anjo da guarda, aquele companheiro silencioso que a acompanhou desde o nascimento, se torna visível à alma. Não com olhos materiais, mas com uma clareza espiritual. Ela o reconhece imediatamente. E é tomada por uma ternura indescritível. O anjo, dizia Teresa, não é o estranho. É o amigo mais antigo que a alma possui. Ele a saúda com alegria e a conduz suavemente. Como quem guia uma filha adormecida para o colo do pai. E nesse caminho, a alma sente que tudo o que era pesado se dissolve. A lembrança do corpo, das dores, das preocupações, dos medos, tudo desaparece como névoa ao sol. Ela compreende que nada do que era material lhe pertencia de verdade. Tudo era empréstimo. O corpo, o tempo, os bens, até as lágrimas. Foram dons para aprender a amar. E essa compreensão não traz tristeza,
mas libertação. Porque a alma sente, enfim, que chegou onde sempre quis estar. Teresa dizia que, ao nascer para o céu, a alma é acolhida por vozes de luz. Não ouve com os ouvidos, mas com o coração. São cânticos, não de triunfo, mas de ternura. Como se o universo inteiro a saudasse, dizendo, bem-vinda à vida verdadeira. E nesse som silencioso, ela sente uma paz que nunca havia sentido antes. Uma paz sem sombra, sem medo, sem fim. Ela entende que o amor de Deus é mais vasto do que podia imaginar. Que cada batida do seu coração na terra foi sustentada por esse amor. Que cada respiração foi um domingo. E que agora esse amor a envolve totalmente. Teresa dizia que a alma renasce. E sua primeira respiração no céu é adoração. Não palavras, mas presença. Ela não precisa mais pedir nada. Porque tudo lhe foi dado. A alma não fala. Ela canta, dizia a santa. E o canto é o próprio Deus que vibra nela. Essa é a segunda infância. A pureza reencontrada. A simplicidade restaurada. A alegria que não depende de nada. Teresa via o céu como retorno à inocência perdida. Não a inocência da ignorância, mas a inocência da verdade. A alma vê tudo e, ainda assim, ama tudo. Porque o amor purifica o olhar. Ela dizia: o céu é o estado da alma que já não julga, mas compreende. Que já não teme, mas confia. Que já não deseja, porque já possui o amor. E é por isso que Teresa chamava a morte de a hora do amor total. O instante em que toda busca cessa, toda dúvida se dissolve. E só resta a certeza de ter sido amada desde sempre. Ela escrevia: no último suspiro, a alma não se perde. Ela se encontra. E quem viveu amando, morre sorrindo, porque reconhece o caminho. Santa Teresa dizia que o céu é feito de reencontros. Mas não de reencontros como os da terra, cheios de lágrimas e abraços apressados. No céu, os reencontros são feitos de luz e de reconhecimento. A alma, ao entrar na glória, vê e sente todos aqueles que amou. Não com os olhos do corpo, mas com a visão do espírito. Ela dizia: as almas se reconhecem em Deus. Porque no amor de Deus se gravam todas as memórias do amor verdadeiro. Nada se perde. Nem um olhar, nem um gesto de carinho, nem uma oração silenciosa. Tudo aquilo que nasceu do amor permanece para sempre, guardado no coração divino. Quando a alma chega ao céu, ela vê aqueles por quem rezou, aqueles que a ajudaram, e até aqueles que a feriram. Mas agora sem dor. Ela os vê como Deus os vê, com misericórdia. No céu, dizia Teresa, ninguém odeia, ninguém acusa. Apenas se compreende o porquê de tudo. A alma entende que cada encontro na terra foi uma aula de amor. Uns ensinaram a amar pela ternura, outros, pela dor. Mas todos tiveram sentido. E nesse instante, o que antes parecia injustiça ou perda, se revela como parte de um plano maior, tecido pela sabedoria divina. A alma se comove. Chora, não de tristeza, mas de gratidão. Porque vê que o amor, mesmo ferido, nunca foi em vão. Teresa descrevia essa visão como o espelho da graça. A alma se vê em todos os rostos que amou. E vê Deus refletido em cada um. Não há separação. Porque o amor puro une o que o tempo havia separado. Ela dizia: no céu, reconhecemos não as feições, mas as essências. A alma não ama uma pessoa, ama o amor de Deus nela. Assim, os laços humanos, familiares, amizades, amores, são purificados e elevados. O amor materno se torna ternura universal. O amor conjugal se torna adoração. O amor fraternal se torna comunhão. A alma vê a verdade. Ninguém pertence a ninguém. Todos pertencem a Deus. E é nesse pertencimento comum que ela reencontra todos. Teresa dizia que o reencontro no céu é um abraço sem corpo. Mas mais real do que qualquer abraço terreno. É um reconhecimento profundo. Um saber silencioso. Tu és parte do amor que me trouxe até aqui. Nesse momento, não há saudade. Porque a saudade é falta. E no céu não há falta. Há plenitude. O amor não precisa mais buscar. Ele apenas é. Teresa descrevia o céu como uma sinfonia viva. Cada alma é uma nota. E quando uma nova alma chega, a melodia se torna mais bela. Os reencontros são acordes de alegria.
Sós de luz que atravessam o infinito. No céu, dizia ela. Cada alma é feliz pela felicidade das outras. Não há inveja, porque todos compartilham o mesmo amor. Essa é a comunhão perfeita. A alegria de um é a alegria de todos. A oração de um é a adoração de todos. E o centro de tudo é Cristo. O amor encarnado. Aquele que reuniu todos os amores dispersos. A alma o vê. E ao vê-lo, reconhece em seu olhar todos os rostos amados da terra. Porque em Deus nada se perde. Tudo se transforma. As almas, dizia Teresa, não se perdem de vista. Apenas se reencontram na luz do mesmo olhar divino. Ela contava que em suas visões via as almas chegando ao céu. E sendo recebidas não por multidões distantes, mas por presenças familiares. Espíritos luminosos que as guiavam até o coração de Deus. E reconheciam-se, não por aparência, mas por amor. Quando uma alma chega à glória, dizia ela, a primeira coisa que sente é o abraço do amor que a esperava. Esse amor é Deus. Mas também são aqueles que o amaram em Deus. Porque o amor humano, quando é puro, não morre, ele se cumpre. Teresa comparava o céu a uma chama. Cada alma é uma centelha. E quando todas se unem, formam um único fogo, o amor eterno. Cada centelha mantém sua cor, sua memória, sua história, mas todas brilham juntas, sem se apagar. No céu, dizia ela, ninguém é esquecido, porque o amor tem memória eterna. As almas lembram da terra, mas sem dor. Lembram das lágrimas, mas agora como sementes de luz. Lembram das esperas, mas como caminhos que as conduziram ao abraço final. A alma vê com clareza que nada foi perdido. Até as orações que pareciam não atendidas florescem agora diante de Deus como jardins invisíveis. No céu, dizia Teresa, vemos os frutos de tudo o que semeamos em fé. A alma então percebe quantas vezes foi ajudada sem saber. Quantas vezes alguém rezou por ela. Quantas vezes foi salva por um gesto de amor oculto. E o coração dela se enche de gratidão. A eternidade, dizia ela, é o tempo onde a gratidão nunca acaba. Os reencontros são feitos dessa gratidão luminosa. Cada olhar é um hino. Cada lembrança, uma oferenda. E a alma compreende que a vida, toda ela, foi uma preparação para esse instante. Quando Teresa falava disso às suas irmãs, muitas choravam. Não de medo, mas de desejo. Porque ela fazia o céu parecer não distante, mas familiar. Como uma casa cheia de luzes. Onde todos que amamos nos esperam. O céu, dizia ela, é a casa onde ninguém fecha a porta. E o amor é a chave. Não o amor grande e triunfante, mas o amor humilde, o amor paciente. Aquele que suporta, que espera, que perdoa. Esse é o amor que atravessa a morte. E é esse amor que faz do reencontro no céu a mais doce das certezas. Nada do que amamos verdadeiramente se perde. Tudo o que foi amor, vive. Se soubesseis o quanto o amor continua, dizia Teresa, choraríeis menos e amaríeis mais. O céu, para ela, era a eternidade do amor. E cada reencontro é um lembrete de que o amor vence o tempo. Por isso, ela ensinava: vive como quem vai reencontrar. Ama como quem vai reconhecer. Porque cada rosto que amas hoje, verás de novo, mas na luz. E essa promessa é o consolo dos que creem. A certeza de que a morte não separa. Apenas adia o abraço. Santa Teresa dizia que entre o céu, o purgatório e a terra não há muros, há pontes de amor. Pontes invisíveis, mas reais. Cada oração, cada lágrima, cada gesto de bondade atravessa essas pontes. E leva luz a quem precisa. A igreja, dizia ela, não é dividida em 3 mundos, mas unida em 3 formas de amor. Os que caminham na terra, os que se purificam no purgatório, e os que já vivem na glória. Todos formam um só corpo espiritual, movido pelo mesmo coração, Cristo. Teresa chamava isso de a comunhão dos santos. Um rio de misericórdia que nunca cessa. O céu derrama graça sobre a terra. A terra envia orações ao purgatório. E o purgatório responde com intercessões de gratidão. Tudo está unido, tudo respira o mesmo amor. Quando rezamos pelos mortos, dizia Teresa, abrimos uma janela de luz sobre eles. E quando eles intercedem por nós, abrimos o coração para receber a paz do céu. Nada é isolado.
Cada oração verdadeira se transforma em ponte. Cada ato de fé, em corrente. Cada gesto de caridade, em chama que sobe e desce. Como incenso que liga o tempo à eternidade. Ela dizia que o purgatório é o lugar onde a alma aprende a amar perfeitamente. E que, enquanto isso, as orações dos vivos são o vento que alimenta esse fogo de purificação. Uma única Ave Maria, dizia ela, pode ser como um sopro de ar fresco sobre uma alma em purificação. Teresa pedia às suas monjas que nunca deixassem de rezar por essas almas. Ela dizia que o maior sofrimento delas não é o fogo, mas o esquecimento. Quando ninguém as lembra, elas sentem uma solidão espiritual. Mas quando alguém, mesmo distante, reza com amor, essa oração chega como uma carícia. Nenhuma oração se perde, escrevia ela. Deus recolhe até as palavras não ditas, as intenções silenciosas, os suspiros de fé. E assim, a comunhão dos santos se mantém viva. Porque o amor nunca deixa de circular. Teresa via a missa como o ponto onde o céu, a terra e o purgatório se encontram. O altar, dizia ela, é o cruzamento da eternidade. Durante cada Eucaristia, as almas do purgatório se aproximam da luz. Os vivos se elevam na graça. E os santos intercedem em adoração. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo se une. Ela contava que, em suas visões, via as almas reunidas ao redor do altar, como se estivessem esperando a bênção final. E quando o sacerdote levava o cálice, elas se iluminavam, porque a luz de Cristo tocava nelas de novo. O sangue de Cristo, dizia Teresa, lava os vivos e consola os mortos. Ela explicava que o amor de Deus é uma corrente que nunca se interrompe. Não há distância entre uma alma na terra e outra no céu. O que as une é o amor. E o amor não conhece fronteiras. O amor, dizia ela, passa entre os mudos como o vento. Não o vemos, mas o sentimos. Por isso, Teresa ensinava que devemos viver conscientes dessa unidade. Quando rezamos, nunca rezamos sozinhos. Rezamos com os anjos, com os santos, com as almas que se purificam e com os que amamos. Todo o céu reza conosco. Quando dizes Pai Nosso, escrevia ela, o céu inteiro repete contigo, Amém. Essa é a beleza da comunhão dos santos. Não há solidão. Nem no céu. Nem no purgatório. Nem na terra. E mesmo quem se sente esquecido ou perdido, é lembrado por alguém. Por uma alma no céu. Por um anjo. Por Deus. Ninguém reza sozinho, dizia Teresa. Porque o amor de Deus é coral. Nunca monólogo. Ela também falava de como as almas do céu ajudam as que ainda vivem. Muitas vezes, de maneira imperceptível. Um perigo evitado. Uma paz repentina. Uma esperança que nasce sem explicação. São respostas da eternidade às orações da terra. Teresa escrevia: as almas glorificadas são como luzes que Deus espalha pelo mundo. Não se vêem, mas dissipam as trevas. E essas luzes brilham especialmente sobre os que rezam, os que perdoam, os que sofrem em silêncio. Ela dizia que quando alguém oferece sua dor com amor, Deus a transforma em ajuda para muitas almas. Nenhum sofrimento é inútil, dizia ela, quando é oferecido com amor. É por isso que, segundo Teresa, a santidade de um ajuda à salvação de muitos. O bem é contagioso. A graça é expansiva. O amor é multiplicador. No céu, as almas se alegram quando alguém na terra reza. No purgatório, elas se fortalecem quando são lembradas. E na terra, o coração humano se eleva quando ama. Esse é o círculo perfeito. O amor que sobe como oração, dizia Teresa, volta como bênção. E assim, o universo espiritual se move. Numa harmonia contínua. Terra, purgatório e céu entrelaçados. Como notas de uma mesma música divina. Teresa chamava essa realidade de o sopro de Deus entre os mundos. Ela dizia que esse sopro é o Espírito Santo, que mantém viva a corrente da graça. É ele quem leva nossas orações aos céus e traz de volta o consolo. Quando o Espírito sopra, dizia a santa, a terra se torna um pouco céu, e o céu se torna um pouco terra. E é por isso que ela ensinava: vive em estado de comunhão. Ama os vivos. Reza pelos mortos. E deixa que o céu te toque no silêncio da oração. Essa comunhão invisível é o segredo da paz. Porque quem vive unido a essa corrente já não teme a morte.
nem o esquecimento, nem a distância. Sabe que tudo está unido em Deus. Que tudo se reencontrará. Que nada se perde. A alma que ama, dizia Teresa, nunca está só, porque o amor é o próprio Deus. E ele habita em todos que o amam. E assim, cada vez que o coração humano reza com sinceridade, o céu se inclina. Cada vez que uma alma se purifica, a terra recebe luz. Cada vez que alguém ama, o universo inteiro canta. Santa Teresa dizia que a oração pelos mortos é uma ponte de duas mãos. Ela sobe e desce. Sobe ao céu em forma de súplica. E desce à terra em forma de graça. A alma que reza ajuda a outra. Mas ao mesmo tempo se transforma. Quem reza pelos mortos, dizia ela, lava o próprio coração nas águas da misericórdia. Rezar pelos que partiram é amar sem esperar resposta. É um amor puro, silencioso, livre de interesse. E esse amor tem um poder que ultrapassa o tempo. Quando Teresa falava disso às suas irmãs, dizia que a oração é o trabalho mais nobre que uma alma pode realizar. Rezar, dizia ela, é servir o céu com as mãos do coração. Ela ensinava que quando alguém se ajoelha e diz um simples Pai Nosso, por uma alma esquecida, Deus o transforma em instrumento de salvação. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo toca o coração do orante. Deus nunca se deixa vencer em generosidade, escrevia Teresa. Quando ofereces amor, ele te devolve o dobro. Por isso, a oração pelos mortos não é um gesto de luto, mas de esperança. Não é olhar para o passado, mas preparar o futuro, o nosso e o deles. A santa via nessa oração uma forma de purificação mútua. A alma na terra aprende a desapegar-se. A alma no purgatório aprende a confiar. Ambas são educadas pelo mesmo amor. Quem reza com fé, dizia ela, sente o céu respirando dentro do peito. Ela explicava que o coração que reza por outro é o coração que começa a amar como Deus ama. Sem fronteiras, sem medidas, sem retorno. E é por isso que a oração pelos mortos é tão poderosa. Porque é o gesto mais parecido com o amor divino. É amar alguém que não pode mais nos agradecer. E, ainda assim, continuar amando. Essa é a caridade perfeita, dizia Teresa. Amar os que não podem te retribuir. Como Deus te ama, mesmo quando o esqueces. Ela acreditava que cada oração pelos defuntos é como uma gota d'água caída sobre o fogo do purgatório. E cada gota é sentida com ternura. As almas reconhecem a voz que ora por elas. Mesmo sem palavras. Porque no mundo espiritual o amor tem som. O amor é a linguagem que todas as almas entendem, escrevia Teresa. Por isso, ela convidava. Não deixes o coração fechar-se no luto. Transforma a saudade em oração. A oração transforma a dor em oferta. A ausência em presença. A saudade em comunhão. E a alma que reza sente que algo muda dentro dela. O peso se torna leveza. A tristeza se torna paz. A oração não muda Deus, dizia a santa. Muda quem ora. Ela ensinava que quando alguém reza pelos mortos, aprende a olhar a vida de outro modo. Os valores se invertem. As coisas passageiras perdem importância. E o coração se abre para o essencial. O orante se purifica sem perceber. O amor que o faz interceder pelos outros é o mesmo amor que o liberta. Quem reza pelos mortos, dizia Teresa, está aprendendo a morrer bem. E morrer bem, para ela, não era morrer sem dor, mas morrer em paz, com o coração limpo, sem rancor, sem contas, com as mãos cheias de amor oferecido. Teresa via a oração como o antídoto do egoísmo. Porque quem reza pelos mortos sai de si mesmo. Não busca recompensa. Não busca consolo. Busca dar. E quem dá amor de graça recebe a liberdade dos santos. A alma que reza por amor, dizia ela, já começou a viver a eternidade. Ela contava que, às vezes, enquanto orava pelas almas, sentia uma paz profunda, como se o próprio céu lhe devolvesse o abraço. E dizia às suas irmãs: quando sentirdes essa paz, é sinal de que a alma pela qual orais já tocou a luz de Deus. Esses sinais discretos, a paz, o consolo, a leveza, são, para Teresa, a forma de Deus confirmar que nenhuma oração é inútil. Cada palavra dita com amor, escrevia ela, é uma semente que florescerá na eternidade. Ela insistia que devemos rezar não apenas pelos nossos
mas também por aqueles que ninguém lembra. Pelos desconhecidos. Pelos esquecidos. Pelos que morreram sem fé. Pelos que partiram sozinhos. A misericórdia não escolhe rostos, dizia Teresa. Ela se espalha como a luz do sol. E é essa luz que renova o mundo. Quando um coração humano se abre à compaixão, o céu inteiro se inclina. Deus ouve. Maria acolhe. Os anjos cantam. As almas se alegram. A oração sincera cria harmonia entre o visível e o invisível. O tempo e a eternidade se tocam. O amor de Deus atravessa o orante e se derrama sobre as almas necessitadas. É um movimento divino que passa pelo humano. Deus poderia salvar sem nós, dizia Teresa, mas quis precisar do nosso amor, para que aprendêssemos o que é ser como Ele. Por isso, ela chamava a oração pelos mortos, de obra de misericórdia compartilhada. Um gesto que cura dois mudos ao mesmo tempo. O de quem parte e o de quem fica. E quando o coração entende isso, a saudade deixa de ser ferida. Torna-se missão. O luto se torna serviço. A ausência se torna presença espiritual. Quem ora com amor, dizia Teresa, não perde, semeia. E essa semente floresce tanto no céu quanto na alma do orante. Floresce em forma de paz, de ternura, de esperança. Porque, no fundo, rezar pelos mortos é uma forma de dizer a Deus: eu confio que o teu amor é maior do que a morte. E essa fé, essa confiança pura e silenciosa, é a que transforma o mundo. Santa Teresa dizia que ninguém chega ao céu sozinho. E entre todos os que acompanham a alma na travessia, há uma presença que nunca se ausenta, Maria. A Virgem é o sorriso de Deus voltado para os que sofrem, escrevia ela. É o primeiro rosto de ternura que a alma reconhece quando atravessa o véu. Para Teresa, Maria não é apenas rainha do céu. É mãe dos vivos e dos mortos. Mãe dos santos e das almas em purificação. Mãe dos que acreditam e até dos que ainda não sabem acreditar. Ela a chamava de estrela da manhã que brilha também no purgatório. Porque onde a mãe passa, o fogo se torna luz. A presença de Maria, dizia Teresa, não apaga o fogo da purificação, mas transforma-o em chama de esperança. A alma que sofre sob o olhar de Maria já não sente desespero, sente consolo, porque percebe que alguém a compreende, que alguém reza por ela. Teresa dizia que Maria visita as almas do purgatório, como uma mãe que não suporta ver seus filhos sozinhos. Ela desce silenciosamente, leva frescor, leva perfume, lava lembrança. Quando Maria passa, dizia a santa, até o fogo parece se curvar diante dela. As almas a chamam de Mãe da Misericórdia. E é sob esse título que ela se apresenta, não como juíza, mas como intercessora, aquela que leva ao Filho os nomes, as dores e as orações de todos. Teresa escrevia que Maria nunca deixa sem resposta quem a invoca com fé. Mesmo uma prece tímida, um olhar de confiança, um suspiro de dor oferecido a ela, já abre um caminho de graça. Ela dizia que Maria tem o poder de encurtar o purgatório das almas devotas. Porque o amor de uma mãe apressa a misericórdia do filho. Cristo nada nega à mãe, dizia Teresa. E a mãe nada pede senão o bem de seus filhos. Em suas orações, Teresa falava com Maria com uma intimidade terna. Chamava-a de Senhora do Silêncio e Doce Porta da Eternidade. Dizia que Maria é o caminho mais suave para o coração de Deus. Quando a alma teme aproximar-se do Pai, escrevia, Maria a toma pela mão e a conduz com doçura. Essa imagem, a da mão da Virgem, é uma das mais queridas da espiritualidade teresiana. Para Teresa, Maria segura a mão da alma desde o primeiro suspiro até o último. Ela a acompanha no nascimento, na vida, na morte e depois dela. Quando uma alma morre sob o olhar de Maria, dizia a santa, não morre de medo, morre de amor. Ela acreditava que Maria está presente no instante da morte de todos os que a amam. E mesmo quando a alma parte em trevas, sem forças, sem palavras, Maria está ali, rezando por ela. A mãe não precisa que o filho a chame para vir. Ela já está ao lado dele, escrevia Teresa. Por isso, ela recomendava a todos: não deixes um só dia sem dizer, Mãe, acompanha-me agora e na hora da minha morte. Essa simples oração, dizia a santa, é como um selo no coração da alma. Um sinal que a Virgem reconhece no momento da travessia.
Ela virá te buscar, prometia Teresa, como buscou o filho no sepulcro. E quando a alma, purificada, sobe finalmente à luz, Maria é a primeira a sorrir. Ela mesma a apresenta a Cristo, como mãe que entrega o filho ao Pai. As mãos que embalaram Jesus, dizia a santa, são as mesmas que acolhem as almas que chegam à glória. Teresa via nisso a mais bela das certezas. Ninguém que ama Maria se perde. Porque quem se confia à mãe já está no caminho da misericórdia. Maria escrevia: é a estrada mais curta entre a terra e o céu. Ela contava que, em suas visões, via a Virgem cercada de luzes. Cada luz, uma alma libertada por sua intercessão. E Maria sorria. Sorria não por glória, mas por amor. Ela se alegra por cada alma que volta para casa, dizia Teresa. É a mãe que espera à porta. A mãe que nunca dorme. A mãe que acende a lamparina para os que ainda estão a caminho. A presença de Maria, para Teresa, não termina com a morte. Ela continua junto às almas que ficam, consolando-as na saudade. Ela caminha entre os vivos, dizia, como perfume que não se vê, mas se sente. Por isso, Teresa ensinava suas irmãs a rezar sempre com Maria. Não apenas o rosário, mas a oração interior. Olhar para a vida com o olhar da mãe. Amar como ela. Guardar silêncio como ela. Confiar como ela. Maria, dizia Teresa, não ensina com palavras, mas com presença. E essa presença, doce e constante, é o consolo dos que vivem e dos que morrem. Ela é a mãe das almas. Aquela que recolhe as lágrimas, que transforma o medo em fé, a ausência em esperança, a dor em oferta. Quando tudo parecer escuro, dizia Teresa, lembra-te de que Maria é a luz acesa no meio da noite. E quando a alma atravessa a sombra da morte, é essa luz que a guia, a luz da mãe, a luz da ternura divina. O último sorriso que a alma vê, dizia Teresa, é o de Maria, e depois dele, o rosto de Cristo. Santa Teresa dizia que, depois de atravessar o véu e deixar para trás o corpo, a alma caminha para um só destino, Cristo. Tudo começa nele, tudo termina nele, e fora dele nada subsiste, escrevia. Ele é o caminho, a luz e o descanso da alma. Para Teresa, o céu não é um lugar. É um estado de união total com Cristo. Não se entra no céu. Entra-se em Deus. Ela dizia que a alma, ao deixar a terra, sente primeiro um chamado. Não é uma voz. Não é um som. Mas um magnetismo de amor. Um impulso irresistível em direção à fonte de tudo o que ela sempre desejou. O amor de Deus puxa a alma como o sol puxa a gota de orvalho, dizia Teresa. Ela não resiste, ela se entrega. Esse movimento é o verdadeiro juízo. Não tribunal, mas atração. O amor é quem decide. Quem amou sinceramente, corre para a luz. Quem resistiu ao amor, teme-o. Até que o próprio amor o cure. O fogo que purifica não é outro senão o amor que a alma ainda não sabe suportar, dizia ela. E quando a alma, purificada, finalmente se aproxima de Cristo, acontece algo que nenhuma linguagem humana pode descrever. Teresa chamava esse instante de a hora do amor total. Não é um encontro, escrevia. É uma fusão. A alma não vê Deus, ela se vê nele. Ela dizia que a primeira sensação da alma diante de Cristo não é espanto, nem temor, mas reconhecimento. Como quem reencontra o amor que sempre esperou sem saber. A alma vê e diz: era ele o tempo todo. Ele estava em cada lágrima, em cada alegria, em cada silêncio. O olhar de Cristo é o espelho onde a alma compreende tudo. Cada erro, cada arrependimento, cada gesto de amor. Mas não há vergonha. Não há acusação. A alma não é julgada, é compreendida. Jesus não olha com censura, dizia Teresa, mas com uma ternura que dissolve toda a culpa. Ela comparava esse momento ao amanhecer depois de uma longa noite. A alma sente o calor, a luz e a paz do sol divino. E tudo o que era sombra desaparece. A alma não se justifica, escrevia, porque já foi perdoada no olhar de Cristo. Teresa dizia que esse olhar é fogo e é abraço. Fogo que consome o que é pequeno. Abraço que acolhe o que é eterno. A alma não teme, dizia, porque entende que foi criada para esse instante. Ela via em Cristo não apenas o Salvador, mas o amor feito presença. Aquele que desce ao purgatório para buscar as almas. Que consola os vivos.
que caminha com os santos, que é tudo em todos. Cristo é a ponte entre o tempo e a eternidade, dizia a santa. Ele é o próprio amor que nunca deixa de buscar. Ela contava que, em suas visões, via o Cristo ressuscitado com as chagas brilhando. Não feridas, mas fontes de luz. As chagas de Jesus, dizia Teresa, não lembram dor, lembram amor. São janelas por onde a misericórdia passa. Quando a alma contempla essas chagas, sente que nelas está sua própria história. Cada dor que ofereceu, cada perdão que concedeu, cada cruz que carregou. Tudo o que foi sofrimento se transforma em claridade, escrevia ela. Nada se perde, porque tudo é redimido no amor de Cristo. A alma então se entrega. Não há mais resistência, nem medo, nem desejo de voltar. Ela se lança no coração de Deus, como criança nos braços do Pai. A morte é o abraço que faltava, dizia Teresa. A alma não morre, apenas muda de casa. E quando entra nesse mar de luz, ela entende o que é o céu. É o amor sem fim, a alegria sem sombra, a paz que não cansa. Teresa descrevia o céu como uma sinfonia sem ruído, onde cada alma é uma nota única, mas todas formam o mesmo canto, o canto do amor divino. Lá, dizia ela, ninguém inveja, ninguém teme, ninguém chora. A alegria de um é a alegria de todos. E no centro desse universo está Cristo, o coração que pulsa por todas as almas, o amor que tudo sustenta, a luz que nunca se apaga. O céu, dizia Teresa, não é recompensa, é reencontro. Reencontro com o amor que nunca nos abandonou, com o Deus que estava em cada batida do nosso coração. Ela explicava que, nesse instante, a alma entende algo que muda tudo. Que Deus nunca esteve longe. Que mesmo quando sofreu, quando caiu, quando duvidou, Ele estava ali, esperando pacientemente o momento do retorno. Deus não se afasta, dizia Teresa. É o coração humano que fecha a janela. Mas a luz sempre está do lado de fora, esperando entrar. E quando a alma, enfim, abre-se completamente, ela se dissolve nessa luz. Não perde sua identidade, mas encontra sua plenitude. A alma, escrevia Teresa, não desaparece em Deus. Torna-se o que sempre foi. Imagem viva do amor. Nesse estado, não há tempo, nem distância, nem falta. Tudo é presente. Tudo é amor. Tudo é Deus. E as almas que já vivem nessa união não esquecem as que ainda caminham. Elas olham para a terra com ternura, não com saudade, mas com compaixão, rezando, protegendo, inspirando. O céu não é longe, dizia Teresa. É aqui, onde o amor reina. Por isso, ela concluía: quem ama a Cristo de verdade, já começou a viver o céu, porque amar é viver nele. Santa Teresa dizia que as almas que alcançam o céu não se esquecem da terra. Elas não perdem o que foram. Apenas se tornam o que sempre deveriam ser, amor em estado puro. A alma no céu, escrevia ela, não deixa de ser o que era, mas é tudo o que foi chamada a ser. Quando a alma entra na luz de Deus, ela não perde a memória, ela a purifica. Tudo o que viveu na terra aparece diante dela. Não como peso, mas como revelação. Ela entende o sentido de cada dor, de cada alegria, de cada lágrima. A alma vê sua vida como uma tapeçaria completa, dizia Teresa. O que antes parecia confuso, agora se revela como parte de um desenho perfeito. Ela compreende que até as quedas foram usadas por Deus para ensinar-lhe a amar. Que as feridas, uma vez curadas pela misericórdia, tornam-se fontes de luz. Que nada se perdeu, porque tudo foi redimido pelo amor. No céu, dizia ela, a memória não fere, canta. A alma glorificada olha para trás sem culpa, sem saudade dolorosa, mas com gratidão profunda. Ela vê o rosto de cada pessoa que amou, cada oração que recebeu, cada lágrima que alguém derramou por ela. E tudo isso brilha dentro dela como estrelas em sua luz. Cada gesto de amor sincero, cada perdão concedido, cada oração feita em meu nome, dizia Teresa em suas visões, aparece diante da alma como flores que Deus fez brotar em seu caminho de eternidade. E é por isso que as almas glorificadas intercedem pelos vivos. Elas lembram, elas amam, elas rezam. Mas seu amor agora é sem limite, sem posse, sem sombra. As almas do céu, dizia Teresa,
Não olham para nós com pena, mas com ternura. Elas veem nossas lutas e dizem: coragem, o amor te espera. No céu não há distância. Uma alma glorificada pode tocar outra na terra. Com um simples movimento de amor. Ela não fala com palavras. Fala com paz. Não aparece aos olhos, mas ao coração. Quando sentires uma serenidade que não vem do mundo, dizia Teresa, agradece. Pode ser que uma alma esteja rezando por ti. Ela contava que, em oração, sentia às vezes uma presença tão doce, tão leve, que todo o seu ser se aquietava. E ela entendia. É o céu que está rezando comigo. Essas experiências ensinaram a santa que o céu não é estático. É um movimento vivo de amor. As almas não ficam imóveis em contemplação passiva, mas vibram no amor de Deus. E esse amor se espalha por toda a criação. A alegria delas, dizia Teresa, é participar do amor de Deus. Ver o bem crescer. Ver o amor florescer no mundo. Cada alma glorificada se torna uma centelha do amor divino. Sua alegria é infinita, porque cresce a cada novo coração que se abre à graça. No céu, o amor não se repete. Ele se renova sem cessar. Cada instante é novo, dizia Teresa. O amor de Deus é sempre mais. Ela descrevia o céu como uma música invisível, onde cada alma é uma nota, e todas juntas formam a melodia da glória. Nessa sinfonia, ninguém se destaca, porque todos são o só sol, o som do amor eterno. A alma glorificada não deseja mais nada, escrevia, porque tudo o que poderia desejar está diante dela, o próprio Deus. Mas mesmo nesse estado perfeito, as almas continuam voltadas para a terra. Elas rezam pelos que amam, pelos que sofrem, pelos que ainda buscam o caminho. O céu não esquece ninguém, dizia Teresa. As orações dos santos são o vento que empurra as almas em direção à luz. Ela contava que, às vezes, Deus lhe mostrava almas glorificadas descendo como faíscas luminosas, para ajudar quem se encontrava em grande sofrimento. Elas não vêm por vontade própria, explicava, mas porque o amor de Deus as envia. Essas almas se tornam intercessoras silenciosas, protetoras invisíveis, conselheiras do coração, guardas de esperança. O amor que demos aos que partiram, dizia Teresa, não terminou. Transformou-se em oração. E essa oração volta sobre nós como bênção. Ela via nisso a prova de que a comunhão dos santos é viva. O amor circula como o sangue do corpo místico de Cristo, escrevia. Os que estão no céu alimentam com graça os que ainda caminham. A presença das almas glorificadas é discreta, mas real. Não há sombra nem medo nelas. Somente luz. Uma luz que consola, que inspira, que desperta o desejo do bem. Quando fizeres o bem e não souberes por quê, dizia Teresa, pode ser que uma alma esteja soprando amor em teu coração. Ela ensinava que essa ajuda não substitui o livre-arbítrio, mas o fortalece. As almas glorificadas não nos forçam. Elas nos inspiram. São como um perfume, uma brisa suave que passa pela alma. A santidade não se impõe, dizia. Ela convida. E assim o céu trabalha em silêncio, para que a terra um dia também se torne céu. Teresa explicava que, no céu, as almas vivem uma alegria sem palavras. A alegria de ver Deus sendo amado. O que mais alegra o céu, dizia, é ver a fé acender-se na terra. Cada vez que alguém perdoa, que ama, que se levanta depois da queda, uma centelha de alegria percorre o paraíso. E as almas glorificadas cantam, não com vozes, mas com luz. O louvor delas, dizia Teresa, é existir em Deus. Sua respiração é adoração. Sua memória é gratidão. E quando lembram de nós, não choram, não se entristecem. Elas amam, com um amor que não se apaga, que apenas cresce, porque está unido ao amor eterno. A alma glorificada, escrevia, não olha para trás para lamentar, mas para abençoar. Por isso, Teresa concluía com doçura. Quem ama aqui, será reconhecido lá. O amor não se perde, ele muda de morada. E assim, o céu e a terra continuam entrelaçados. Nós os lembramos com orações. Eles nos lembram com bênçãos. E nesse vai e vem de misericórdia, a eternidade já começou. A comunhão dos santos, dizia Teresa, é o coração de Deus batendo entre nós.
Santa Teresa dizia que o maior engano do ser humano é pensar que a eternidade começa depois da morte. A eternidade começa agora, escrevia ela. No instante em que o coração decide amar. A morte, para Teresa, não é o fim da vida. É a revelação daquilo que sempre fomos, alma feita para o amor. Ela nos lembrava que cada dia é uma preparação silenciosa para esse encontro final. Cada perdão, cada gesto de ternura, cada oração dita com sinceridade, é um degrau no caminho do céu. Não esperes morrer para começar a viver como as almas do céu, dizia. Ama agora. Reza agora. Perdoa agora. Porque quem vive no amor já participa do céu. Mesmo em meio à dor. Ela dizia que o medo da morte nasce da falta de amor. Quem ama, escrevia, não teme, porque já está unido à fonte da vida. A alma que ama aprende a morrer um pouco a cada dia. Morre para o egoísmo, para o orgulho, para o ressentimento, para tudo o que a separa de Deus. E essa pequena morte diária prepara para a grande passagem, a que nos devolve ao coração de quem nos criou. Quem vive amando, dizia Teresa, morre bem, porque morre voltando para casa. Ela via a vida como uma peregrinação, um caminho de luz e sombra, onde cada passo é uma lição de confiança. Viver é caminhar com Deus mesmo quando não o vemos, escrevia. E morrer é vê-lo, e face a face. Por isso, Teresa não temia a morte. Quando chegou sua hora, ela disse: E Senhor, sou vossa. Chegou a hora que tanto esperei. Essas palavras, simples e serenas, resumem toda a sua mensagem. A vida inteira é um preparo para amar sem medida. O céu, para Teresa, não é um prêmio reservado aos perfeitos, mas uma consequência natural do amor verdadeiro. Quem aprendeu a amar, já sabe o caminho, dizia. A alma que viveu em fé, mesmo entre quedas, é como uma chama que, ao morrer, não se apaga, se eleva. Deus atrai a alma que o ama, como o fogo atrai a faísca que dele saiu. E assim, o fim se transforma em princípio. A morte deixa de ser medo, e se torna passagem. A dor se torna confiança. A saudade, comunhão. Teresa dizia que cada ato de amor na terra é uma pedra colocada na ponte que leva à eternidade. E essa ponte é o próprio Cristo, que nos espera, que caminha conosco, que nos toma pela mão quando chega a hora. Quem tem Deus, nada lhe falta, repetia a santa. Só Deus basta. Essas palavras, tão antigas, tão simples, ainda hoje são bálsamo para quem teme o futuro. Porque, na verdade, não há futuro sem Deus. Há apenas continuidade. O amor não termina. Só muda de forma. Por isso, Teresa nos convida a viver desde já com o coração voltado para a luz. A transformar cada dor em oração. Cada perda em confiança. Cada instante em semente de eternidade. O céu começa quando escolhes amar, dizia ela. E se a vida é breve, o amor é infinito. Nada que nasce do amor morre. Nem as orações. Nem os gestos escondidos. Nem as lágrimas silenciosas. Tudo floresce na eternidade. A alma que confia em Deus já vive na sua presença. Mesmo sem o ver, já respira o ar do céu. Teresa chamava isso de vida de eternidade na terra. Um modo de viver em que cada coisa simples, um olhar, um gesto, uma palavra, se torna oração. Quem ama, dizia, transforma o cotidiano em santuário. E é assim que o medo se desfaz. Porque a alma entende que nada se perde. Que até a morte é apenas a última porta que o amor abre. Por isso, Santa Teresa termina sua lição com um convite. Um convite que ecoa ainda hoje. Entre o som das preces e o silêncio dos corações. Não temas o fim, ela diz. Teme apenas viver sem amor. Porque quem ama nunca morre. Apenas muda de morada. E enquanto caminhamos nesse mundo, entre luz e sombra, entre lágrimas e orações, as almas que nos precederam continuam ao nosso lado, rezando, amando, guiando. Elas nos dizem em silêncio: continua, ama, reza, confia. E quando a saudade apertar, quando o coração duvidar, lembra-te das palavras da santa. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E assim, o ciclo se fecha. Não com tristeza,
mas com esperança. Porque o amor é a única ponte entre este mundo e o céu. E quem a atravessa não conhece mais a morte. Se estas palavras tocaram o teu coração, se sentiste a presença suave da fé, do amor e da esperança, então permanece conosco. Segue o canal Voz de Santa Teresa para continuar este caminho de luz, de oração e de paz. Aqui, cada palavra é um eco da eternidade. Cada voz é um convite à comunhão. E cada alma que escuta é lembrada de que nunca está sozinha. Porque o amor, quando é verdadeiro, atravessa o tempo, vence a morte e permanece para sempre.